Você já percebeu como, em certos momentos da vida, parece que tudo acontece ao mesmo tempo? Problemas financeiros, familiares, de saúde, cobranças internas e externas. Tudo se acumula como uma tempestade. Nessas horas, é natural sentir que a mente fica pesada, confusa e até mesmo dominada pelo medo. Mas é justamente nesses momentos que nasce a oportunidade de transformação. A dor não vem para destruir, mas para moldar, como o fogo que lapida o ouro, como o calor que forja o aço. E dominar a mente no meio do caos não significa fingir que nada está acontecendo. Significa aprender a olhar para a situação de frente, com coragem, sem se deixar arrastar pelo desespero. A primeira chave está no pensamento. É ele quem determina a direção da vida. Quando os pensamentos se desorganizam, todo o corpo sente. Você já percebeu como, diante de uma notícia ruim, o coração dispara, a respiração fica curta, as mãos suam? O corpo obedece ao comando da mente, mas quando você respira fundo, acalma-se e diz a si mesmo: isso vai passar, eu vou encontrar um caminho. A energia começa a mudar. A dor não desaparece de imediato, mas algo dentro de você se fortalece. É como se uma pequena luz acendesse em meio à escuridão e fosse suficiente para que você desse o próximo passo. Dominar a mente diante do caos não é eliminar as dificuldades, é aprender a não se perder nelas. Pense em um mar agitado. As ondas são fortes, o vento sopra sem cessar. Se o marinheiro entra em pânico, o barco vira. Mas se ele respira, mantém a calma e lembra das técnicas de navegação, ele atravessa a tempestade. Assim também é a vida. O caos pode até tentar te engolir, mas se você mantém o leme firme nos pensamentos corretos, você atravessa sem naufragar. Outro ponto essencial é o autoconhecimento. Muitas vezes, não é o problema em si que nos afunda, mas o que ele desperta dentro de nós. Inseguranças, culpas, mágoas antigas. A vida usa o caos como um espelho para que você veja o que precisa ser curado. Por isso, em vez de se perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Experimente perguntar: o que essa situação quer me ensinar? Essa simples mudança de pergunta abre um espaço para o aprendizado. A dor se torna mestra, e você se torna discípulo da própria evolução. O silêncio interior é outra ferramenta poderosa. Quando tudo está barulhento por fora, o convite é se recolher para dentro. Silenciar a mente não significa não pensar em nada, mas observar os pensamentos sem se identificar com eles. Imagine que sua mente é como o céu. As preocupações, os medos e as ansiedades são nuvens que passam. Elas podem até encobrir o sol por um tempo, mas o céu continua ali, intacto. Assim também você. Por mais que as nuvens escuras do caos tentem te dominar, sua essência continua pura, serena, firme. Basta lembrar disso, respirar e esperar a nuvem passar. A espiritualidade também nos mostra que nenhuma dor é em vão. O que hoje parece caos, amanhã pode ser entendido como preparação. Grandes almas que iluminaram o mundo só se tornaram luz porque aprenderam a atravessar a noite escura. E cada pessoa tem dentro de si essa mesma capacidade. Você pode até se sentir frágil, mas não está sozinho. Forças invisíveis trabalham a seu favor. O universo inteiro conspira para que você cresça. O caos não é um castigo, mas um convite para que você expanda sua consciência e descubra a força que já existe em você. É importante lembrar também da prática diária. Não adianta esperar o caos chegar para então querer dominar a mente. Assim como um atleta treina todos os dias para estar preparado para a competição, você precisa exercitar a calma, a paciência, a confiança, mesmo nos dias tranquilos. Arrumar a cama com gratidão, preparar o café com atenção, olhar para o céu e agradecer pela vida. Esses pequenos gestos fortalecem a mente e criam raízes. Quando a tempestade vier, você já estará mais preparado. E por fim,
Domine sua mente, lembrando sempre que nada é eterno. A dor passa, a confusão passa, até mesmo a alegria passa. Tudo é transitório. Saber disso não deve trazer medo, mas paz. Porque se o momento difícil não dura para sempre, você pode suportá-lo com mais serenidade. A vida é movimento, é ciclo, é fluxo. O caos de hoje pode ser o alicerce da sua vitória de amanhã. Respire fundo, confie e dê um passo de cada vez. Você não precisa vencer toda a tempestade agora. Basta atravessar uma onda de cada vez até encontrar novamente a calmaria. Dominar a mente diante do caos é, acima de tudo, lembrar que você não é o caos. Você é a consciência que observa, a força que decide, a esperança que insiste em continuar. Você é maior do que qualquer problema que esteja enfrentando. O caos pode até bater à sua porta, mas não tem o poder de definir quem você é. Apenas você pode decidir isso. Então, escolha ser luz em meio à escuridão. Escolha ser esperança em meio ao medo. Escolha ser firme, mesmo quando tudo ao redor parece instável. O caos vai passar, mas a força que você construir dentro de si, essa permanece para sempre. Você já ouviu alguém dizer que não liga para o que os outros pensam? Às vezes, isso soa como indiferença ou até como frieza. Mas, na verdade, essa é uma habilidade rara e poderosa. Aprender a não se deixar abalar pelo que acontece ao redor. Não significa ser insensível ou fingir que não sente nada. Significa desenvolver uma postura interior que não se deixa dominar pelas circunstâncias. Essa habilidade é fruto de treino, de disciplina e de escolha consciente. Quando você age como se nada te afetasse, não é que você não perceba a dor ou as dificuldades. É que você escolhe não se perder nelas. A diferença é enorme. Fingir seria mascarar o sofrimento, sorrir quando por dentro se está despedaçado, esconder a verdade até de si mesmo. Isso só adoece a alma. Já a habilidade de manter-se sereno é algo completamente diferente. É reconhecer a dor, aceitar que ela existe, mas decidir que ela não terá o poder de roubar sua paz. É olhar para dentro e afirmar: eu não sou o que me acontece, eu sou o que faço com o que me acontece. Essa habilidade se fortalece quando você entende que a vida é feita de altos e baixos e que os momentos difíceis não são o fim, mas parte do caminho. Imagine uma árvore em meio a uma ventania. Ela sente a força do vento, balança, mas não se arranca porque suas raízes estão firmes. Assim é a pessoa que aprendeu a agir como se nada a afetasse. Ela pode até balançar, mas não cai, porque está enraizada em valores, em fé, em confiança no propósito da vida. É uma habilidade que se constrói diariamente e não um dom com que se nasce. Outro aspecto importante é que essa postura protege sua energia. Quem se deixa abalar por tudo o que ouve, por tudo o que acontece, vive exausto, drenado, vulnerável. Você já passou por isso? Um comentário maldoso te desestrutura, uma notícia ruim tira seu sono, uma crítica te paralisa. Mas quando você desenvolve a habilidade de não se abalar, é como se criasse um campo de proteção. As palavras até chegam aos seus ouvidos, mas não entram na sua alma. Os problemas até batem à porta, mas não encontram espaço para destruir sua paz. E isso não é insensibilidade, é sabedoria. É saber o que deixar entrar e o que deixar de fora. Agir como se nada te afetasse também é um exercício de confiança. Confiança em si mesmo, no seu propósito e na espiritualidade que conduz sua vida. Quem confia sabe que cada desafio é passageiro, que cada dor traz um ensinamento, que nada acontece sem permissão para o crescimento. E essa confiança gera serenidade. Não é que você não veja o problema, é que você sabe que, no tempo certo, ele será resolvido, transformado, ressignificado. Essa visão tira o peso da alma e coloca você em um estado de maior equilíbrio. Mas atenção!
Isso não se conquista da noite para o dia. É um aprendizado contínuo. No início, você pode até se sentir falso, pode achar que está fingindo quando tenta não se abalar. E está tudo bem. O treino começa assim mesmo, como um exercício consciente. Aos poucos, esse exercício se torna natural. É como aprender a tocar um instrumento. No começo, os dedos são desajeitados, o som sai estranho, mas com a prática surge a harmonia. Com a mente é igual. No começo, você precisa se lembrar de respirar, de se acalmar, de repetir mentalmente: "Isso não vai me derrubar". Com o tempo, essa postura se torna parte de você. Há também um benefício silencioso. Quando você demonstra equilíbrio diante das dificuldades, inspira os outros ao seu redor. Sua serenidade se torna um exemplo vivo. Pessoas que olham para você percebem que é possível atravessar a dor sem se destruir, que é possível viver o caos sem perder a paz. E esse exemplo é mais forte do que qualquer discurso. Você se torna farol sem precisar levantar a voz. O simples fato de continuar firme, quando todos se desesperam, já mostra que existe outro caminho. Essa habilidade, vista pela espiritualidade, é também um ato de fé. É como dizer: eu confio tanto na vida, confio tanto no Criador, que não vou me desesperar. O desespero fecha portas, mas a serenidade abre caminhos. É por isso que, quanto mais você treina essa postura, mais soluções aparecem. É como se o universo conspirasse a favor de quem mantém a calma, porque essa calma mostra prontidão para aprender e para evoluir. A vida não precisa gritar para ensinar, quando você já aprendeu a ouvir o sussurro dela. E lembre-se, agir como se nada te afetasse não significa não sentir. Você continua sendo humano, continua tendo emoções, mas é como aprender a dirigir. O carro pode até derrapar, mas você mantém as mãos firmes no volante. O medo pode até bater, mas você não se entrega a ele. Essa é a habilidade. Não é frieza, é força. Não é fingimento, é maturidade espiritual. Não é insensibilidade, é autocontrole. E quanto mais você pratica, mais natural se torna. Por isso, quando alguém te disser que você parece não se abalar, não se culpe. Receba isso como elogio. Significa que você está aprendendo a proteger sua mente, sua energia, seu coração. Significa que você está mais próximo de viver em paz, independentemente do que aconteça fora. E essa, sem dúvida, é uma das maiores conquistas da vida. Muitas pessoas acreditam que vencer na vida depende apenas de sorte, de oportunidades que surgem do nada, ou de talentos inatos que alguns receberam e outros não. Mas a verdade é que, em quase todos os caminhos de superação e crescimento, há um elemento comum e indispensável: a autodisciplina. Ela é a força silenciosa que transforma sonhos em realidade, ideias em resultados e dores em aprendizados. Autodisciplina não é simplesmente seguir regras rígidas, mas aprender a governar a si mesmo. É ter clareza de que nem sempre você vai sentir vontade de fazer o que precisa ser feito, mas mesmo assim escolher agir. É levantar da cama quando o corpo pede para ficar. É continuar insistindo quando a mente sugere desistir. Autodisciplina é como um músculo. Quanto mais se exercita, mais forte fica. E é ela que sustenta todas as outras conquistas. Agora, a autodisciplina ganha ainda mais poder quando é combinada com o silêncio estratégico. Em um mundo onde todos falam demais, onde cada detalhe da vida é exposto, quem aprende a cultivar o silêncio conquista uma vantagem extraordinária. O silêncio estratégico não é omissão, não é falta de opinião. É escolha consciente de quando falar e, principalmente, de quando calar. É usar o silêncio como proteção e como arma de crescimento. Muitas vezes, os maiores erros nascem da pressa em falar. Palavras ditas sem pensar abrem portas para conflitos desnecessários. Compartilhar planos antes da hora atrai a inveja e o desânimo de quem não acredita em você.
Falar demais é gastar energia com quem não está preparado para ouvir. O silêncio estratégico, por outro lado, guarda sua força, protege seu propósito e cria espaço para que seus resultados falem por você. Quando você combina disciplina e silêncio, algo poderoso acontece. Você passa a trilhar seu caminho sem depender da aprovação alheia. Enquanto outros se distraem, tentando mostrar o que ainda não tem, você trabalha em silêncio, constrói em silêncio, cresce em silêncio. E, de repente, quando menos esperam, seus frutos aparecem. Sua vitória se torna evidente. É nesse momento que o silêncio se torna grito, não pelas palavras, mas pelos resultados. Na visão espiritual, o silêncio também tem um papel fundamental. Ele é espaço de conexão. É no silêncio que você escuta a própria consciência, que ouve a voz suave da intuição, que sente a presença da espiritualidade te guiando. O barulho externo muitas vezes impede que você perceba o que está dentro de você, mas quando aprende a silenciar, descobre respostas que estavam sempre ali, aguardando sua atenção. Pense, quantas vezes você já se arrependeu por ter falado demais? Quantas vezes desejou ter ficado em silêncio? E quantas vezes se surpreendeu ao perceber que o silêncio trouxe paz, evitou brigas, preservou sua energia? Pois é. O silêncio estratégico não é covardia, é sabedoria. É saber que nem todas as batalhas precisam ser lutadas, nem todas as provocações merecem resposta. Às vezes, a vitória está justamente em calar e seguir em frente. Agora imagine o poder de juntar essa sabedoria ao treino da disciplina. Você não apenas controla o que faz, mas também o que fala. Você não apenas organiza sua rotina, mas também protege seu coração. Essa combinação transforma completamente a maneira como você vive. A disciplina te leva adiante, o silêncio te mantém firme no caminho. Um te impulsiona, o outro te protege, e juntos eles moldam um espírito inabalável. Muitos dos grandes exemplos de serenidade e força na história cultivavam esse segredo. Pessoas que construíram legados, que transformaram realidades, sabiam que nem tudo precisa ser anunciado, que nem toda vitória precisa ser exibida. Trabalharam com constância, dia após dia, sem alarde, sem pressa de mostrar resultados. Quando os frutos chegaram, ninguém podia negar o valor. A autodisciplina garantiu o processo. O silêncio estratégico preservou a jornada. Esse mesmo caminho está disponível para você. Não importa onde esteja agora, nem quais lutas enfrente. Se você decidir, a partir de hoje, que vai se disciplinar, mesmo em pequenas coisas, e que vai usar o silêncio como aliado, já estará plantando sementes de transformação. Talvez o mundo não perceba imediatamente, mas dentro de você, algo muda. A sensação de estar no controle de si mesmo cresce. A paz de não precisar se justificar aumenta. E isso por si só já é libertador. Lembre-se, disciplina não é prisão, é liberdade. Porque quando você domina seus impulsos, não é mais escravo das circunstâncias. E silêncio não é fraqueza, é força. Porque quando você escolhe calar, mostra que não precisa provar nada a ninguém. Essa união te faz caminhar mais leve, mais firme e mais preparado para vencer. Com autodisciplina e silêncio estratégico, você não apenas enfrenta os desafios da vida, você os transforma em degraus de evolução. Ao longo da história, percebemos um padrão curioso. Os grandes conquistadores, líderes espirituais e pessoas que deixaram um legado duradouro eram, em sua maioria, calados, focados e inabaláveis. Não se tratava de uma timidez ou de ausência de coragem. Pelo contrário, tratava-se de uma força silenciosa que impressionava mais do que 1000 palavras. Eles não precisavam se justificar, não precisavam falar em excesso, porque suas ações falavam por eles. O silêncio deles não era vazio, mas cheio de propósito. Era um silêncio que guardava segredos, que protegia sonhos, que mantinha o coração conectado com algo maior. Muitos líderes espirituais, filósofos e homens de sabedoria
Sabiam que falar demais enfraquece, enquanto escolher bem as palavras fortalece. Eles sabiam que o verdadeiro poder não está em convencer os outros pela fala, mas em inspirá-los pelo exemplo. Esses conquistadores também eram focados. Enquanto muitos se distraíam com prazeres passageiros, críticas ou provocações, eles mantinham o olhar no objetivo. Sabiam que cada desvio de atenção significava atraso na jornada. Essa habilidade de manter o foco, mesmo diante de dificuldades, era fruto de disciplina, mas também de fé. Quem confia em um propósito maior não se perde em detalhes, porque sabe que a caminhada é longa e requer perseverança. A inabalabilidade deles vinha justamente dessa união entre silêncio e foco. Eles podiam ser pressionados, testados, desafiados, mas permaneciam firmes. Não era que não sentiam medo ou dor, mas aprendiam a não se deixar dominar por essas emoções. Seguiam como árvores de raízes profundas. O vento até balançava, mas não derrubava. Essa solidez era construída no íntimo, no cultivo da fé, da paciência e da coragem de esperar o tempo certo para cada coisa. E o que isso tem a ver com você hoje? Tudo, porque assim como eles, você também enfrenta batalhas. Pode não estar conduzindo exércitos ou mudando impérios, mas enfrenta guerras silenciosas dentro de si. O medo do fracasso, a dor da rejeição, as incertezas do futuro. E assim como aqueles que vieram antes, você também pode aprender a ser calado quando for preciso, focado no que importa e inabalável diante do que tenta te derrubar. Quantas vezes você já perdeu energia tentando se explicar para pessoas que não estavam dispostas a te entender? Quantas vezes gastou tempo respondendo críticas inúteis ou se preocupando com a opinião alheia? Os grandes conquistadores nos ensinam que isso é desperdício. O verdadeiro caminho é permanecer firme, em silêncio, deixando que seus frutos falem por você. O tempo sempre revela quem estava apenas falando e quem realmente estava construindo. Na espiritualidade, esse princípio é ainda mais claro. Muitos missionários da fé, mesmo enfrentando perseguições e incompreensões, seguiam serenos. Não precisavam se exaltar, não respondiam na mesma moeda. Mantinham o silêncio e seguiam trabalhando. Esse exemplo mostra que a verdadeira força não está em reagir a tudo, mas em manter a paz interior. É essa paz que permite avançar mesmo quando tudo parece desmoronar. Ser calado, focado e inabalável não significa ser indiferente. Significa escolher onde gastar sua energia. Significa entender que nem toda crítica merece resposta, nem toda batalha merece luta, nem toda provocação merece atenção. É canalizar sua força para o que realmente importa, o crescimento da sua alma, a realização do seu propósito, a transformação da sua vida em exemplo para outros. E aqui está o segredo. Essa postura inspira. Quando alguém percebe que você não se deixa abalar, que não reage às provocações, que segue firme em silêncio, essa pessoa passa a te admirar. Mesmo quem te criticava acaba reconhecendo a força da sua serenidade, porque no fundo, todos sabem que é muito mais fácil se descontrolar do que manter o equilíbrio. O difícil é permanecer inabalável, e é justamente por isso que esse caminho se destaca. Você pode, a partir de hoje, começar a praticar isso na sua vida. Não é preciso esperar grandes acontecimentos. Nas pequenas coisas, já pode treinar. Quando alguém te criticar sem motivo, escolha o silêncio. Quando uma situação te provocar raiva, escolha respirar e manter o foco. Quando sentir medo, escolha se lembrar do seu propósito maior. Esse treino diário vai criando em você a mesma força que sustentou os grandes conquistadores, e aos poucos, você perceberá que nada mais te abala como antes. Lembre-se, falar menos não significa saber menos, mas escolher a sabedoria. Focar mais não significa ignorar o mundo, mas escolher o que realmente vale a pena. E ser inabalável não significa não sentir, mas não se deixar dominar pelo que sente. Essa tríade,
silêncio, foco e firmeza pode transformar completamente sua forma de viver. É o que fez de homens comuns referências eternas e pode fazer de você alguém muito mais forte, sereno e preparado para qualquer desafio. A autoridade mental não é algo que se conquista da noite para o dia. Ela não se impõe pela força ou pela arrogância, mas se constrói silenciosamente, no íntimo da alma, pelo domínio que você desenvolve sobre si mesmo. É a capacidade de manter-se firme, mesmo quando tudo ao redor tenta te desestabilizar. É a serenidade de quem aprendeu a não ser refém das próprias emoções, mas a conduzi-las com equilíbrio e sabedoria. Desenvolver essa autoridade significa, antes de tudo, conhecer a si mesmo. Muitas pessoas vivem no piloto automático, reagindo sem pensar, dominadas por impulsos. Mas quem busca uma vida de propósito e de crescimento espiritual precisa aprender a se observar, perceber quando o coração acelera de raiva, quando a mente se perde em comparações, quando a tristeza começa a tomar conta. Esse autoconhecimento é o primeiro passo, porque você só pode transformar aquilo que reconhece. O segundo passo é cultivar a disciplina mental. A autoridade mental não nasce do improviso. Ela é treinada todos os dias nas pequenas escolhas. Quando você decide levantar da cama, mesmo sem vontade, está exercitando autoridade mental. Quando decide não responder à provocação, está fortalecendo seu domínio interno. Quando insiste em manter um pensamento positivo diante de um problema, está forjando uma mente resiliente. Cada escolha, por menor que pareça, é um tijolo na construção dessa fortaleza interior. Outro ponto essencial é compreender o valor do silêncio. Pessoas que falam demais, muitas vezes, enfraquecem sua própria imagem. Já aqueles que sabem escutar, refletir e falar apenas o necessário, transmitem confiança e respeito. O silêncio dá peso às palavras, dá força às atitudes. A autoridade mental se mostra justamente na capacidade de permanecer tranquilo, mesmo quando todos esperam uma reação explosiva. Isso surpreende, desarma e inspira. A fé também é parte fundamental desse processo. Não se trata de uma fé cega, mas de uma confiança profunda de que há um propósito maior em cada experiência. Quando você acredita que tudo coopera para o seu crescimento, mesmo as dores se tornam ferramentas de aprendizado. Essa confiança te dá firmeza para não se abalar facilmente. É como se dissesse ao mundo: eu sei para onde estou indo e nada pode me deter. Essa convicção interior é a essência da autoridade mental, e é importante entender. Ter autoridade mental não significa ser frio ou insensível. Pelo contrário, significa sentir tudo, mas saber lidar com o que sente. É chorar sem se desesperar. É se irritar sem perder a razão. É se entristecer sem perder a esperança. É viver as emoções sem se deixar dominar por elas. Esse equilíbrio é raro e por isso mesmo tão admirado. Na prática, você pode começar a desenvolver sua autoridade mental agora mesmo. Reserve alguns minutos do dia para se aquietar, respirar fundo e observar seus pensamentos. Quando sentir ansiedade, diga a si mesmo que ela vai passar. Quando sentir medo, confronte-o com a lembrança das vitórias que já teve. Quando sentir desânimo, escolha dar um pequeno passo, mesmo que seja mínimo. Esse treino cotidiano vai moldando sua mente, até que ela se torne uma verdadeira aliada, e não um inimigo interno. E lembre-se, pessoas que têm autoridade mental inspiram naturalmente os outros. Não precisam impor respeito, porque o respeito é conquistado pela coerência. Quando alguém observa que suas atitudes são consistentes, que você não se abala com facilidade, que suas palavras são medidas e suas ações são firmes, essa pessoa automaticamente te reconhece como referência. Essa é a verdadeira liderança, aquela que não grita, mas que guia pelo exemplo. Ao final, a autoridade mental é a soma de 3 forças: autoconhecimento, disciplina e fé. Autoconhecimento para perceber os pontos que precisam ser trabalhados. Disciplina para praticar.
dia após dia, mesmo quando não há vontade. E fé para se manter de pé, mesmo quando tudo parece ruir. Essa tríade pode transformar não apenas sua vida, mas também a vida daqueles que caminham ao seu lado, porque a sua luz passa a iluminar outros caminhos. Você não precisa esperar mais para começar. Hoje mesmo pode dar o primeiro passo. Escolha um momento para silenciar, um hábito para disciplinar, um pensamento para renovar. A cada pequena vitória, você sentirá sua mente mais forte, mais firme e mais serena. E um dia, quando olhar para trás, perceberá que já não é mais a mesma pessoa. Você terá desenvolvido autoridade mental, não pela imposição, mas pela transformação interior. Não pela aparência, mas pela essência. Não pelo que os outros dizem, mas pelo que você se tornou em verdade. Que essa mensagem permaneça em sua vida como um convite à paz e à esperança. Se ela trouxe conforto ao seu coração, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Assim, você continua recebendo novas palavras de luz e me ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas. Fique em paz e até a próxima.